Bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Deus seja com todos nós nesta manhã, domingo 19 de julho de 2020. Mais uma aula da nossa escola dominical da Igreja Metodista em Vila Penteado, classe dos adultos. Nós estamos na terceira lição da revista deste semestre, Legados de Fé. Legados de fé de homens e mulheres do Novo Testamento que nos deixaram histórias inspiradoras. E estudando essas histórias é que nós queremos também ser aperfeiçoados na nossa vida cristã. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia e separar esses momentos para estudarmos sobre a vida de José. José, pai de Jesus. No primeiro domingo nós vimos sobre Jesus, no segundo domingo sobre Maria, mãe de Jesus, e hoje veremos sobre José, cujo título da lição é Amor Corajoso. A Bíblia tem poucos relatos a respeito de José, pai de Jesus, mas pelo pouco que ali está colocado, nós conseguimos extrair lições preciosas a respeito da fé que este homem teve, da obediência, da fidelidade, dos seus exemplos que ele nos deixou. E é isso que nós vamos estudar nesta manhã. Te convido a ler previamente o texto de Mateus capítulo 1, a partir do verso 18, de 18 até 25. Leia previamente para que a gente possa ter um melhor entendimento da lição do estudo proposto para hoje. Resumindo o texto de Mateus capítulo 1, versículos de 18 até 25, diz que Maria tinha um compromisso de casamento com José. Não era um tipo de namoro, não, mas era uma espécie de contrato de casamento, né, que aguardaria o tempo certo, o tempo determinado. E é durante esse tempo que Maria se acha grávida pelo Espírito Santo. José então toma conhecimento da situação e passa a pensar como resolver essa situação. Enquanto ele pensa, um anjo lhe aparece e ele diz para não ficar preocupado, pois tal ocorrência faz parte das promessas de Deus, há muito tempo reveladas e agora é o momento de se cumprir. José acorda do sonho e obedece. No devido tempo, recebe Maria como esposa e passa a cuidar dela, aguardando o cumprimento da promessa divina. A decisão de ir em frente não pode ser tomada de forma irresponsável, e foi o que José fez, né? Mas ele teve a certeza de que tinha suporte, e um suporte confiável para seguir em frente e superar este problema. O título desse nosso estudo, ele fala de coragem. Coragem. Coragem para quê? Vamos pensar um pouquinho no título proposto. Coragem. Coragem para quê? O título fala em amor corajoso, né? Mas coragem para quê? Quando se fala em coragem, isso nos faz pensar que existe um grande problema ou uma situação muito difícil. Então a gente começa a comparar o tamanho deste problema com o tamanho da nossa força e da nossa capacidade em superar este problema. Falar em coragem significa que, embora o problema seja grande ou difícil, nossa decisão é enfrentá-lo, com a certeza de que vamos conseguir superá-lo. José conheceu Maria, apaixonou-se como homem de procedimentos corretos com as coisas, né? Estabeleceu então um compromisso de casamento com Maria. Maria estava comprometida com José e no devido tempo aconteceria o casamento e a formação de uma família. Muito provavelmente, José já exercia os conhecimentos da sua função de carpinteiro, tinha serviços e renda. Poderia ter uma vida confortável para sua esposa e futuros filhos. José estava planejando um futuro agradável e bom para ele e
aqueles que viessem a viver contigo, sua esposa e seus filhos. José tinha planos. E é justamente nesse tempo e expectativa que José toma conhecimento de que Maria se encontra grávida. A Bíblia não revela detalhes, mas podemos imaginar o susto que José sentiu. E agora? E agora? Certamente José começou a se perguntar: e agora? O que aconteceu? Segundo os critérios das leis naquele tempo, Maria corria o risco de ser julgada e condenada à morte por adultério. E José sabia disso. A notícia se revela um grande problema para José. Ele tinha os seus planos, mas também não desejava prejudicar Maria, pois a amava. Mas como sair desta situação? Como resolver esse problema e evitar sofrimentos? A pergunta, e agora, ressoava pela mente de José. José, tentando encontrar uma solução, ele busca tomar uma decisão. No livro de Mateus, capítulo 1, versículo 19, diz que José havia tomado uma decisão e resolveu deixá-la secretamente. Uma decisão que tinha como finalidade proteger Maria. Agindo assim, certamente ela seria vista como vítima, poderia receber assistência de sua família e José atrairia para si a vergonha da situação da gravidez antecipada por ser o noivo de Maria. Uma decisão humana, baseada no desejo de fazer o melhor pela sua amada, retirando dela qualquer culpa que a sociedade da época viesse a lhe impor. Uma decisão humana onde José assume o peso que a situação lhe colocaria sobre os ombros e de ver desmoronar os sonhos e planos que estava construindo para a sua vida. No livro de Mateus, capítulo 1, versículo 20, diz que José estava ponderando nestas coisas. José está vivendo dias em que está buscando uma resposta para esta situação. Importante ressaltar que José não deixou que tudo se explodisse. José ponderava. E enquanto buscava uma resposta, um anjo do Senhor lhe aparece em sonho. O anjo traz uma resposta para José. O que estava acontecendo era plano de Deus, era cumprimento de promessa estabelecida pelo Senhor. O acontecimento era a realização da promessa há muito tempo aguardada. Maria, sua amada, foi escolhida por Deus para trazer o Salvador ao mundo. José estava sendo convidado a fazer parte da missão. Não temas em receber Maria por tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Veja que José ainda tinha a alternativa de responder não. Não quero fazer parte deste plano, mas o plano já estava em execução. E como seria se José tivesse dito não? Mas o fato é que ele disse sim. Mateus 1, 24 diz que ele acordou do sono e fez como lhe ordenara o anjo e recebeu Maria como sua mulher e passou a cuidar dela. José é o pai terreno de Jesus. A Bíblia não descreve a relação entre pai e filho, mas podemos crer que José foi um pai responsável e que amava muito Jesus. Os evangelhos não trazem muita informação sobre ele, José, mas os poucos relatos envolvendo José, o pai de Jesus, na vida de Jesus, nos fornecem informações preciosas sobre o seu caráter e as demais qualidades que certamente o fez ser escolhido pelo Senhor para a missão de proteger, educar e cuidar do menino até a fase adulta.
Caráter moldado pela palavra de Deus, submissão ao Espírito Santo, decisão de priorizar a vontade de Deus. Pois então, estes são elementos importantíssimos na vida de uma pessoa que deseja ser bênção para a sua família e aqueles com quem tem convivência. São elementos que ajudam a superar obstáculos e a promover harmonia nos relacionamentos. Nós podemos perceber esses detalhes na vida de José através dos seguintes textos bíblicos. O primeiro está lá em Mateus capítulo 1, versículo 19, onde diz que José era justo. Diz assim: mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, ou seja, dar uma má fama para Maria. José é reconhecido como um homem bom, justo e íntegro. O seu caráter de justiça se reflete na forma como ele trata a questão. Mateus capítulo 1, versículo 20, diz que José ponderava nestas coisas, ou seja, não impulsivo, paciente, dedicou o seu tempo a pensar com calma nestas questões. Diz, enquanto ponderava nestas coisas. José não se deixou levar por revolta e desejo de vingança. Aqui percebemos traços de sua prudência em estabelecer sentenças e juízos de forma apressada. Ele buscava entender melhor o que estava acontecendo. Um outro ponto é que observamos, José era cuidadoso, ele era amoroso, como pai e bom marido para sua esposa. Nós vemos estes detalhes, essas características nos seguintes textos. Lucas capítulo 2, versículos de 1 a 6. José cuidou de Maria, ainda grávida, na viagem de Belém. Versículo 4 diz que José subiu da Galiléia para uma região da Judéia. No versículo 5, para alistar-se com Maria. Versículo 6, estavam eles ali. Estando eles ali, completaram-se os dias de Maria que estava grávida. Ou seja, José estava ao lado de Maria em todo o tempo. Depois, em Mateus capítulo 2, versículos 13 a 15, quando eles foram para o Egito. Versículo 14 diz, dispondo-se ele, José, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes. Vemos o cuidado de José em garantir segurança para Maria e o Jesus. Outro texto, Mateus capítulo 2, versículo 19 a 23, quando eles voltaram, regressaram do Egito. Versículo 21 diz, dispôs-se ele, José, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Nós estamos percebendo aí como José estava cuidando tanto de Maria quanto de Jesus, como José era cuidadoso. Um outro texto está em Lucas capítulo 2, versículos 22 até 24, onde José e Maria foram apresentar Jesus para a consagração, sua consagração no templo. Versículo 22 diz, passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram Jesus a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Um outro texto está lá em Lucas capítulo 2, versículo 41 a 52, que José e Maria se preocuparam quando Jesus, com 12 anos, havia sumido na festa da Páscoa. Versículo 48 diz, logo que seus pais ouviram, ficaram maravilhados e sua mãe lhe disse, filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Mais um outro texto, Mateus capítulo 13, versículo 55 e Marcos capítulo 6, versículo 3. Quando menciona a profissão de Jesus, né? No livro de Mateus está escrito que não é este o filho do carpinteiro, quando no livro de Marcos fala não é este o carpinteiro, né? Isso mostra que José ensinou a sua profissão para Jesus. Havia a tradição de que os filhos aprendessem o ofício dos pais. Certamente José ensinou a Jesus os segredos de seu trabalho,
Pois nós temos nos textos acima, né, que as pessoas da época reconheceram e identificaram José e Jesus com a profissão de carpinteiro. Em Marcos, né, nós temos esta expressão: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? José era conhecedor das Escrituras e cumpridor das ordenanças. Ele conhecia a profecia de Isaías, capítulo 7, versículo 14, que diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Conhecia também os rituais da lei de Moisés. Vemos isso quando anualmente eles estavam na festa da Páscoa, né? Nas pequenas atitudes de José, vemos que ele não era uma pessoa que desconhecia a sua história. Ele sabia que era descendente do rei Davi. Ele era da casa de Davi. José foi obediente. Ele ouviu a voz dos anjos. Por 3 vezes José recebeu a visita em sonhos. Né? Mateus capítulo 1, versículo 20. Enquanto José ponderava, lhe apareceu um anjo da parte do Senhor. No versículo 24 diz: despertado do sonho, José fez como lhe ordenara o anjo. No livro de Mateus capítulo 12, versículo 13 diz: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José. No versículo 14, dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E a terceira ocasião, Mateus capítulo 2, versículo 19. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito. E no versículo 21, dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Com esses exemplos, podemos entender a personalidade de José e os elementos que marcam a sua vida: caráter moldado pela palavra de Deus, submissão ao Espírito Santo, decisão de priorizar a vontade de Deus. José nos deixa um exemplo valioso de como amar, considerando uma vida moldada pelo conhecimento da palavra de Deus, ser uma vida submissa ao Espírito Santo e ter a decisão de priorizar a vontade de Deus em tudo. Vemos em outros textos bíblicos ensinamentos que José conhecia e aplicou em sua vida. Por exemplo, Provérbios 14, 29 diz que aquele que tem ânimo precipitado exalta a loucura. Provérbios 19, versículo 2. Não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Deuteronômio 24, 5 diz: homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Por 1 ano ficará livre em casa e promoverá a felicidade à mulher que tomou. Esses são alguns exemplos, alguns textos, né, das Escrituras, e provavelmente José tinha noção, né, e tinha conhecimento daquilo que era correto e aquilo que deveria fazer para agradar ao Senhor. José deixou, né, importantes ensinamentos para nós. Né? Ele sabia quem era Jesus. José, em sua vida, cumpriu a sua missão com dedicação. José nos deixa um exemplo de um grande pai, um grande esposo e um grande servo fiel e obediente a Deus. José deixou marcas de sua sensibilidade e obediência em relação ao propósito divino de proporcionar a Jesus um acolhimento digno e de honra como ser humano aqui na terra. Percebemos pelo exemplo e a vida de José traços, né, do seu caráter, traços da sua fé, traços da sua obediência aos propósitos e o plano divino.
Ele foi um importante instrumento nas mãos de Deus para cuidar de Jesus enquanto criança, enquanto Maria também sua esposa, para que o propósito de Deus fosse cumprido aqui. Pois bem, José então nos deixa uma lição preciosa com o exemplo da sua vida de dedicação, de amor, um amor corajoso. Que Deus possa nos abençoar nesse dia. Vamos orar? Pai Santo, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela vida de José, pelo exemplo que ele nos deixa, ó Pai, pela sua dedicação, pelo seu cuidado, pelo seu temor, ó Pai, para com a tua palavra e o seu cuidado para com Maria, para com Jesus, ó Pai, cumprindo a missão que o Senhor lhe determinou. Obrigado por este exemplo, obrigado, Pai, pela vida deste homem, pela inspiração que ele nos proporciona. Que a nossa igreja, que as nossas vidas possam ser abençoadas, ó Pai, através da vida deste homem neste estudo de hoje. Muito obrigado, ó Pai. Abençoe, ó Pai, neste dia. Abençoe, ó Pai, a cada um, ó Pai, desses alunos que estão assistindo essa aula, que eles possam, ó Pai, serem enriquecidos também com a Tua presença neste dia. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Fique com Deus e até domingo que vem.